Bom dia, eu sou a professora Poliane Gomes Pereira e hoje nós ministraremos a aula de planejamento estratégico, com conceitos e aplicações em pequenas empresas. Bom, o que seria o planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico, ele é um processo contínuo de tomada de decisões. E o que ele visa? Ele visa alcançar quais são os objetivos da organização. Um dos autores que nós podemos citar, que é um dos mais influenciadores em luta da administração, é Peter Drucker. E eu trouxe aqui uma frase para ele, dele, onde ele fala que o planejamento estratégico é um processo contínuo de tomada de decisão que visa alcançar objetivos da organização. As ideias desse autor, elas falam bastante sobre planejamento estratégico e teve uma grande influência no âmbito da gestão das empresas, principalmente nas grandes organizações, né? Ele foi considerado um dos maiores e principais pensadores da gestão moderna. E suas ideias até hoje continuam sendo relevantes e aplicadas aí no dia a dia. Bom, bora lá. O que é o planejamento estratégico? Então, o planejamento estratégico, ele é um processo sistêmico para definir qual que é a direção e as estratégias que uma empresa ou organização com uma visão a longo prazo, né? Quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente tem uma visão a longo prazo, visando alcançar quais são os objetivos e as metas específicas da organização ou da empresa. Então, ela envolve analisar o ambiente interno e o ambiente externo. O que nós precisamos definir? Quais são os componentes para esse planejamento estratégico? Bom, os nossos componentes são a missão, visão, valores, objetivos e estratégias. Dentro de um processo de planejamento estratégico, que não é um evento único, ele é um ciclo contínuo, né? Então, eu planejo, eu organizo, eu alinho os esforços da minha equipe, eu faço a tomada de decisão e eu faço a aplicação. Para um próximo planejamento, a mesma situação. Então, ele é um ciclo contínuo. Cada situação requer um planejamento estratégico. E dentro disso, nós temos várias ferramentas que a gente vai comentar um pouquinho. Então, o planejamento estratégico, ele é um guia, né? Então, dentro desses componentes, o que seria a missão? A missão, ela é a razão de ser da empresa. O que ela faz? Para quem ela faz? Então, eu tenho que definir qual que é o propósito da minha organização, da minha empresa. Após isso, eu tenho uma visão, que é a inspiração. Por que eu criei aquela empresa? Qual que é o futuro da minha empresa? Então, o que que ela deseja se tornar? Então, a visão ela é um guia para a empresa de como a empresa se verá e como que ela vai interagir com o mundo, né? E eu vou definir isso também de forma futura, né? Como que eu quero ver a minha empresa futuramente? E depois disso, nós temos os valores, que são as principais crenças, é o que vai guiar as ações, as decisões das empresas, né? Como que vai se comportar essa empresa perante o mercado. E diante disso, nós temos os objetivos, que são os resultados específicos que as empresas buscam, né? O que ela quer alcançar nesse determinado período, quais são os objetivos claros, os mensuráveis, os alcançáveis, quais são os relevantes, né? Então, a gente tem que ter tudo isso num prazo definido. E as estratégias, né, que são as ações, as iniciativas que as empresas vão utilizar para alcançar esses objetivos. Uma outra observação que eu coloquei para vocês é a questão do planejamento tático. A gente sempre escuta muito falar sobre planejamento tático. Nessa aula nós não vamos abordar, mas o planejamento tático ele é um planejamento a curto prazo, que também está dentro aí das estratégias da empresa. Eu coloquei aqui para vocês também um exemplo de uma padaria. A padaria, ela decide, né, ser reconhecida pela qualidade do seu produto ou pelo preço? Fica aí uma pergunta aí para vocês. Então, por que o planejamento estratégico ele é importante? A empresa, para se manter sustentável aí no mercado, ela precisa ter todo o seu processo planejado, principalmente quando a gente busca falar sobre pequenas empresas. Nós não podemos simplesmente abrir uma empresa e ir tocando ela, né, como o mercado mandar. Isso diminui a sua sustentabilidade, você não vai conseguir sobreviver à concorrência do mercado. Então, qual que é o primeiro parâmetro? A adaptação, né, que permite reagir às mudanças do mercado, que muda, né, hoje em dia radicalmente, as mudanças são muito rápidas com a tecnologia que a gente
tem aí, as mudanças estão sendo cada vez mais rápidas. Então, eu vou identificar dentro do meu mercado, dentro do meu nicho de mercado, quais que são as oportunidades, quais que são as ameaças para o meu negócio. E aí sim eu tomaria uma decisão, né? Qual que é a melhor alocação dos meus recursos, qual que seria a melhor tomada de decisão. E eu trouxe aqui para a gente trabalhar um exemplo sobre uma loja, né? Geralmente pequenos empreendedores, pequenas empresas buscam, principalmente no âmbito feminino, né, as lojas de roupas. E a gente tem, e o que a pessoa do mercado de lojas de moda tem que estar sempre preparada? As constantes mudanças, né? Mudam-se as estações, mudam a moda. Então ela tem que estar sempre preparada para essas mudanças que são rápidas, não é verdade? Eu trouxe aqui então para fazer uma análise sobre a análise SWOT. A análise SWOT, ela é um método utilizado, ela é uma ferramenta de gestão empresarial que ajuda aí a avaliar um pouquinho do negócio, né, através do planejamento estratégico. Você vai visualizar quais são as oportunidades, quais são as ameaças, né? Quais são os pontos fracos da sua empresa, e você fazer uma análise tanto interna da sua empresa, que é onde você vai fazer a análise das forças. O que seriam as forças? São as vantagens que a sua empresa tem. Quais são as vantagens internas que destacam a sua empresa? E as fraquezas, né? Quais são as desvantagens, o que pode limitar o crescimento da sua empresa, o que pode acabar trazendo prejuízos para sua empresa. Então, esses dois métodos você tem que estar sempre atualizado. Então, quais são as forças da minha empresa? Quais são as minhas fraquezas? Isso está dentro da análise SWOT e é uma análise interna da minha organização.